Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de assistência espiritual. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações. Vamos acompanhar a leitura da página através do nosso irmão Rogério e em seguida nossa prece inicial. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus que disse, está em Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é um serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptível, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Muita paz a todos. Agradecemos ao nosso irmão Rogério pela leitura da página. Já harmonizados e em sintonia com o plano maior, vamos dizer assim: Deus Pai de amor, justiça e misericordioso, Jesus, Mestre amado, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu santo nome. Que o Seu amparo e a Sua luz se faça presente entre todos nós, encarnados e desencarnados, aqui presente. Senhor, rogamos a Ti por todos os irmãos enfermos do corpo e da alma. Pedimos também, Mestre amado, pelos irmãos que retornaram à pátria espiritual, que eles possam ser amparados e socorridos pelos mensageiros do bem e da luz. Rogamos, Senhor, para os irmãos que estão nas ruas, sem um teto, sem um alimento. Rogamos, Mestre amado, pela paz no mundo, pelos irmãos aflitos, desconsolados. Rogamos, Senhor, pelo nosso planeta, para que haja mais amor e harmonia. Rogamos, Senhor, pela humanidade inteira. Que assim seja. O estudo da noite de hoje tem como tema a fé, a mãe da esperança e da caridade,
A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11. E quem fará será a expositora Canda Genário. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos aqui reunidos e essas bênçãos alcance a todos os irmãos onde estiverem. O tema das nossas reflexões está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que tem como título A Fé Transporta Montanhas. É o item 11, que tem o subtítulo A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Quando falamos em fé, é comum que as pessoas digam terem fé. Vemos essa palavra colada nos carros, em camisetas e tanto outros lugares. Mas basta que a dificuldade apareça, que algo não aconteça como esperamos, quando é preciso demonstrar a fé, vemos que não é tão grande como imaginamos. Talvez não estejamos preparados para viver a fé como deve ser, para que pudéssemos enfrentar com mais tranquilidade as dificuldades do nosso dia a dia. Para melhor entendimento, vamos ouvir o item 11 do nosso Evangelho. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Mas, se não tendes fé, o que esperareis? Não é a fé que dá amor? Mas, se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E, por consequência, que amor? A fé, inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem ao homem de bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa fé seja forte e duradoura. Se a menor dúvida é suficiente para abalá-la, em que se transformará o edifício que construireis sobre ela? Portanto, erguei esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que vossa fé seja mais forte que os sofismas e a zombaria dos incrédulos, pois a fé que não enfrenta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Bem, meus irmãos, logo no início, o espírito protetor José destaca a importância da fé ativa. Não se refere apenas em acreditar, mas precisa estar em movimento, agir de acordo com o que se prega, e deve ser acompanhada de ações concretas. Se na vida da matéria precisamos produzir todos os dias, também na vida espiritual, buscando cumprir a vontade de Deus para o crescimento do espírito. Ter fé é guardar no coração a certeza da existência de Deus. É um sentimento inato, isto é, já está plantado em nossos corações, pois somos espíritos com várias encarnações. Já existe em nós a certeza dessa força superior e infinita que é Deus. A fé
é acreditar com convicção em algo, sem ter provas materiais para crer. A fé precisa produzir bons frutos, caso contrário, não será fé. Na questão 354 do Consolador, de Francisco Cândido Xavier por Emmanuel, temos a pergunta: pode-se definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Sendo assim, a fé, mãe de todas as virtudes, tem a esperança e a caridade como inseparáveis. A esperança nos mantém confiantes em meio às dificuldades e desafios. A fé, para realizar algo, coloca em ação a vontade de querer. Por sua vez, direciona todas as energias com o objetivo de realizar o que deseja. E é neste momento que surge a esperança, que é a certeza de conseguir o que se quer. A esperança nos permite olhar para o futuro com confiança e otimismo, sabendo que as promessas de Deus irão se cumprir. Quando Jesus esteve encarnado entre nós, curou várias pessoas e dizia sempre: a tua fé te curou. Um exemplo de fé inabalável é o da mulher hemorroísa. Essa mulher já sofria 12 anos com uma hemorragia, buscando ajuda médica, gastando tudo o que tinha. Enfrentou dor, frustração, desespero, exclusão social imposta pelas tradições judaicas. Mas ela decidiu buscar sua cura. Podemos imaginar uma pessoa enfraquecida, esquálida, desnutrida e humilhada, mas ela não desistiu. Colocou sua fé em ação e, cheia de esperança, que se apenas tocasse a roupa do Mestre, seria curada. E diz Amélia Rodrigues que ela se tornou discípula de Jesus. A caridade é o resultado da fé e da esperança, revelando a prática do bem e do amor ao próximo. A fé impulsiona a esperança e a caridade nos levando a agir com amor e compaixão. A fé é o que garante que a caridade seja mais do que um ato de beneficência, transformando-a em um ato de amor e compaixão que contribui para a evolução espiritual de todos. Sem a fé, a caridade pode se tornar um ato materialista, sem um propósito espiritual e sem o verdadeiro significado do amor. A prática da caridade, quando inspirada pela fé, contribui para a evolução espiritual, tanto daquele que ajuda, quanto daquele que é ajudado. Embora a fé seja uma doação divina para todos, sem distinção, muitos não a têm. Ela depende do homem para o desenvolvimento de suas próprias virtudes. Então, cabe a cada um de nós estimular o brotar dessa fé
em nossos corações. Fortalecer a fé é ter bom ânimo, não se deixar abater, manter os pensamentos elevados na certeza do amparo divino e de seus colaboradores espirituais. No último parágrafo, o Espírito Protetor José nos diz assim: tende fé, portanto, mas não em tudo o que ela tem de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que credes nele. Segui nossos conselhos, mas tende em conta o objetivo que vos mostramos e os meios que vos propiciamos para atingi-lo. Crede e esperai, sem nunca enfraquecer. Os milagres são a obra da fé. A fé cega, como o próprio nome diz, tudo aceita, sem verificação, tanto a verdade quanto o falso. E pode claramente, a cada passo, chocar-se com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Firmada no erro, cedo ou tarde desmorona. A fé raciocinada é aquela que se baseia no entendimento e na razão. É a fé que busca compreender os ensinamentos espirituais através do raciocínio e da reflexão. Percebemos o quanto a fé é importante em nosso desenvolvimento espiritual. O homem foi alimentado ao longo dos séculos por uma fé cega, ou seja, uma crença imposta pela força ou por preceitos. Mas, com o advento da doutrina espírita, o conceito de fé foi renovado. Na metade do século XIX, não havia mais espaço para a fé cega. De mãos dadas com a razão e a ciência, o Espiritismo iluminou a humanidade com a apresentação da fé raciocinada, proclamada por Allan Kardec. A fé espírita baseia-se nos fatos e na lógica, e não em simples crença herdada de nossos antepassados. Por isso, dissemos que se a fé é força que nasce com a própria alma, a fé raciocinada é conquista do espírito imortal em sua caminhada infinita, desenvolvendo-se e fortalecendo a cada passo, dado na jornada evolutiva. Fé inabalável só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nessa frase, Allan Kardec nos aconselha a observar a característica especial e profundamente renovadora. Conforme vamos crescendo como espírito, necessitamos de uma fé mais explicada e menos aceitada por pura e simplesmente ser. Nesse momento, o espírito passa a analisar, pelo crivo da razão, um dom dado por Deus para que evite cair em fanatismo de fé desregulada. Chegando ao fim do nosso estudo, vamos ouvir a lição 243 do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, psicografia de Antônio Baduí Filho, por André Luiz, que nos diz assim: é lamentável que ainda exista tantas tragédias
mas a doutrina espírita esclarece que a evolução moral é responsabilidade de cada um através do aperfeiçoamento íntimo, segundo os ensinamentos do Evangelho. Por isso, sustente a fé em Deus, a fim de que não lhe faltem a esperança e a caridade suficientes para você enxergar no malfeitor de hoje o irmão predestinado a encontrar amanhã a paz e o amor no caminho do bem. E assim, meus irmãos, chegamos ao final das nossas reflexões. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Wanda pelas reflexões e esclarecimentos que ela nos trouxe na noite de hoje. Agradecemos a presença de todos os irmãos. Agradecemos a espiritualidade amiga e ao nosso mentor Isaac Lima por sempre estar conosco nessas reuniões. Agradecemos a Ti, Mestre amado, por esses momentos que passamos aqui. E rogamos que Tu possas auxiliar todos que receberão o passe à distância, através de nossos irmãos passistas, que já se encontram a postos. E a todos que receberão o passe à distância, ouvir a música até o final. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.